Espiritismo aplicado, um convite à fé raciocinada. Então vamos dar início nesse vídeo de hoje a uma série de estudos debatendo alguns temas, analisando algumas temáticas à luz da doutrina espírita, tentando não colocar uma visão pessoal. Vamos analisar hoje sobre as religiões, qual a importância das religiões, qual a melhor religião. A palavra religião, ela vem do latim, vem de religare, ou seja, religar com Deus, religar com a criação, com o todo. A religião, ela serve a um propósito. Esse propósito é de nos fazer compreender a criação divina, nos fazer compreender a Deus e fazer com que nós nos acheguemos a Ele, nos conectemos com Ele e com o nosso lado mais espiritual. Então, existe religião boa, existe religião ruim. Na verdade, nenhuma religião ela ensina a fazer nada de errado. Nenhuma religião séria ela induz o homem a ser uma pessoa má, ainda que com alguma falha institucional. Todas elas propõem a transformação moral do indivíduo e com isso contribuem para uma sociedade melhor. Jesus mesmo, ele não instituiu, por assim dizer, religião alguma. Muito pelo contrário, Jesus ele foi um revolucionário de sua época, porque exatamente por não defender nenhuma religião, e sim ele veio para reformar, para reformular a nossa relação com Deus, a forma como o homem compreendia Deus até então, pautado nas leis que Moisés, aquelas leis que Moisés ajudou a revelar para a humanidade na época. Leis essas que eram muito duras, muito rigorosas, que falavam sempre de castigo, condenação, pelas coisas mais frívolas possíveis. Jesus veio trazer a ideia de um Deus amoroso, de um Deus que perdoava, de um Deus que cuida de seus filhos, nos colocando também como seus filhos. O que Jesus ainda chegou a combater foi o pensamento errado das pessoas da época a respeito de Deus. Pensamento esse que infelizmente ainda perdura até os dias de hoje. Por exemplo, lá em Mateus 15, versículo 18, Jesus fala: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O fanatismo, ele revela a hipocrisia do ser humano em se atentar apenas às práticas exteriores, que é exatamente isso que Jesus combatia. Que para Deus, para uma conexão com o alto, vai muito além de proferir uma fé com os lábios, de demonstrar isso apenas com práticas exteriores. Porque, como algum tempo depois de Jesus veio, por exemplo, o Espiritismo, a doutrina espírita nos mostrar, nos revelar que o que importa realmente é a nossa transformação interior. É nós olharmos para dentro de nós
reconhecermos os nossos erros e tentar melhorar como pessoas a partir dessa autocrítica, desse conhecimento da necessidade de transformarmos o nosso interior. A boa e velha reforma íntima. Mas também com isso não venho afirmar categoricamente que seria o Espiritismo a melhor religião. Até porque seria limitar algo que tanto os espíritos quanto o próprio codificador Allan Kardec, que nunca reduziu o espiritismo apenas a isso, apenas uma religião. Assim como Jesus também não fundou religião alguma, ele não se limitou a fundar uma instituição religiosa. Ele mesmo não disse, eu vim fundar o cristianismo. Jesus afirma, eu vim para trazer vida e abundância, ou seja, uma vida plena. E uma vida plena só é possível quando nos tornamos pessoas melhores, quando entendemos a importância de valorizar os valores da alma. Então, a melhor religião é aquela que induz a transformação moral e íntima, fazendo do indivíduo alguém melhor. A melhor religião é aquela que se adapta às necessidades de melhoramento e aprimoramento moral. Ou seja, se em um culto evangélico aquela palavra te transforma, te toca o coração, te faz despertar para a necessidade de ser alguém melhor, de reconhecer os seus erros, de tentar melhorar a partir daí, ou se esse sentimento é despertado na pregação de uma missa, ou na palestra de um centro espírita, ou numa conversa informal com um testemunho de Jeová ou qualquer outra religião. Então, se essa religião te desperta algo de bom, se ela alimenta a sua fé, se ela te transforma em alguém melhor, então ali é o lugar correto para você estar. Mais do que adeptos de uma religião. Hoje em dia, nosso mundo está transformado em um lugar em que as pessoas se odeiam com facilidade, usando até mesmo o rótulo religioso para combaterem umas às outras, onde por qualquer coisa se ofende, se agride. Estamos vivendo em uma sociedade carente de amor, carente de fraternidade, de compreensão, de respeito. E essa carência moral da sociedade, a meu ver, não tem a ver com religiões em si, mas com as pessoas mesmo. O catolicismo ensina o bem, a amar o próximo. A religião protestante também ensina a mesma coisa, a aceitar Jesus. E aceitar Jesus é reforma íntima, é transformação, é reconhecimento dos seus erros. A doutrina espírita também, com sua bandeira principal da reforma íntima, da transformação moral do ser humano. Então, o defeito não está nas religiões, o defeito está no ser humano. O problema continua sendo o ser humano com suas interpretações equivocadas. Foi assim quando Moisés trouxe os 10 mandamentos para tentar conduzir o povo através daquelas leis a uma ordem, uma disciplina. Foi assim com Jesus, que trouxe uma verdadeira revolução na maneira de
de compreender e se relacionar com Deus. Foi assim com todas as religiões que foram surgindo e com a doutrina espírita também, revelando o lado espiritual, trazendo conhecimento sobre o que nos espera